É Ele, Jesus, aquele que ressuscitou. Amém? Hoje então nós vamos falar sobre a Páscoa. Você vai entender a Páscoa de uma forma hoje clara. E você vai entender e usufruir tudo aquilo que o Senhor fez por você na cruz do Calvário. Amém? Você está preparado? Amém. Então, Páscoa, uma data que ela tem que ser na vida do cristão a ênfase maior. Amém, nós amamos o Natal. Natal é quando ele vem, não é verdade? É gostoso o Natal? É gostoso. Mas a ênfase do calendário cristão é a Páscoa, gente. Até porque Jesus ele nasce olhando para a Páscoa. Jesus nasce olhando para a sua missão. Jesus olha e vê, eu tenho uma missão, eu preciso chegar naquele dia da Páscoa para fazer algo para o meu povo. Então o calendário cristão, a ênfase da adoração, a ênfase da nossa devoção, tem que ser a Páscoa, onde Jesus inaugura um povo lavado, redimido pelo seu precioso sangue, um povo que é levantado para ser referência a outros povos. É na ressurreição de Jesus que ele inaugura a igreja do Senhor. Amém? Só alguns entenderam. É na ressurreição de Jesus, na Páscoa, que ele inaugura nós, queridos, a igreja dele, a igreja vitoriosa dele. E hoje eu quero pregar para nós aqui sobre a Páscoa, falando da primeira Páscoa, que está lá em Êxodo capítulo 11, versículo 4, eu vou usar uma versão que se chama NVT, tá? Nova Versão Transformadora, Êxodo 11, 4, vamos lá? Moisés disse, assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje, passarei pelo Egito, morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino, em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva, mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles, ou seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Agora a gente vai pular para o capítulo 12, versículo 6, onde vai descrever como faz então essa Páscoa, como que exerce a Páscoa, como celebra ela. Diz assim, capítulo 12, versículo 6, guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e nos altos das portas das casas onde comerem um animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua e nem cozida. O animal todo, incluída a cabeça, as pernas e as vísceras, deverão ser assado no fogo. Não deixe sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, as sandálias nos pés, o cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito.
Executarei juízo, presta atenção, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, presta atenção nisso, ó, quando eu vir o sangue, Deus falando, passarei por sobre aquela casa, passarei sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não as tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante alguns dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. Querido Espírito Santo de Deus, rasga o nosso coração agora para receber a tua palavra. Todo cansaço, toda distração saia deste lugar, que estejamos atentos e aptos para receber o maná do céu. Senhor, que essa semente caia em nosso coração, produza frutos que glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus, traz clareza nas minhas palavras. Eu me escondo atrás de ti, Espírito Santo, e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra Páscoa significa, no hebraico, passar, que significa passar por cima. Preste atenção, a palavra Páscoa em hebraico significa passar, que significa passar por cima. Por que passar por cima? Porque o anjo do Senhor, quando passaria por todo o Egito, e na casa que ele visse que havia o sangue nos umbrais das portas, ele passaria por cima, sem derramar o juízo dele naquela casa. Por isso que Páscoa, o significado dela é passar por cima. Se ele passou por cima, é porque umas pessoas foram livres da ira de Deus, amém? Mas eu quero, querido, aqui fazer nós pensarmos, e quero iniciar falando sobre a Páscoa, que ela não começa com celebração. Festa não é com festa. A Páscoa não se inicia com todo mundo pulando e todo mundo dizendo glória a Deus, mas ela inicia com juízo. Ela inicia com uma ira sendo derramada. Aonde tinha um povo idólatra, aonde existia um povo do Egito que adorava outros deuses, e Deus lá, 10 pragas, uma em cima da outra, e manifestando a sua ira, manifestando o seu cálice da ira. Então o que nós vemos no Êxodo, é Deus derramando juízo sobre uma terra, que era pecadora, que era idólatra, que se envolvia em pecados, que estava oprimindo o seu povo, que estava escravizando o seu povo. Deus ouve o clamor do seu povo, e aí ele vem com as 10 pragas, para libertar o povo da mão do Egito. Deus vem com juízo. Páscoa inicia com juízo, preste atenção nisso. E aí agora ele vem com seu último juízo. E qual juízo é esse, gente? É o juízo que ele prometeu, presta atenção, é o juízo que ele prometeu para todos os pecadores, onde as escrituras dizem, o salário do pecado é o juízo, o último juízo de Deus que veio para o Egito foi porque todos estavam pecando, todos estavam cometendo pecado. Então o último juízo, ele manifesta com a morte. E ele diz que trará
morte em toda a terra do Egito. O espírito da morte, o anjo da morte, passaria em todo o Egito. E eu preciso iniciar com uma má notícia. E eu preciso começar a dizer que a Páscoa, ela inicia com uma má notícia. Porque nós vamos apontar para as boas novas. Nós vamos apontar para aquilo que Jesus fez. Mas nós precisamos apontar primeiro para o que nós éramos. Como estávamos, afastado, destituído, longe da presença de Deus por conta do pecado. Por quê, gente? Porque todos nós, preste atenção, diga após mim, todos nós pecamos. E destituídos da glória de Deus. Querido, você não precisa ensinar uma criança a mentir. Você não precisa ensinar uma criança a ficar brava. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. É a natureza manifesta. Porque todos nós nascemos com a natureza caída. Nós nascemos com a natureza do Egito, caídos, destituídos, e a ira de Deus cairia sobre nós. O anjo da morte passaria em nossas casas para nos afetar, para nos matar, porque o nosso pecado nos afastou de Deus. A natureza do pecado nos afastou dele. Se nós chegássemos e batesse o pé e dissesse para Deus: Deus, dai-me para mim o direito, o meu direito. Sabe qual que era o teu direito? A morte. O que tínhamos de direito era a morte, gente. E eu não falo apenas da morte física, eu falo da morte eterna. Eterna, longe de Deus, por causa do nosso pecado. Esse era o direito que nós tínhamos. A minha oração é que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, abra o nosso entendimento para entender que nós estávamos longe. Que Ele venha nessa noite nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque não foi em vão aquilo que Jesus fez na cruz. Então o nosso estado era afastado. Sabe, queridos, às vezes você está vivendo uma vida de pecado e está dando tudo certo na sua vida. Nós não vamos estar aqui pregando e dizendo assim, faça isso, seja obediente nisso, para a sua vida financeira alavancar. Seja obediente nisso, porque o teu casamento vai ser uma bênção. Porque muitas vezes você pode estar fazendo tudo errado, pecando, fazendo um monte de proeza, mas ainda está dando certo o teu casamento, a tua vida financeira está arrasando. Porque o pecado que nos afasta de Deus não é o que fizemos, mas é para quem fizemos. Não é o que manifestamos, mas é para quem nós manifestamos. Um exemplo: imagine eu pregando aqui, e onde vocês não gostam daquilo que eu preguei, e você se levanta, tira o seu tênis e joga em mim. Sabe o que vai acontecer com você? Nada. Não vai acontecer nada. Talvez algum irmão vai chegar do lado e dizer: mano, por que tu fez isso, né? Vai te levar lá para fora, vai expulsar um demônio da tua vida. Mas não vai acontecer nada. Mas agora imagine comigo, se o presidente da república estivesse aqui, e ele na palestra dele, e você pega o teu sapato e taca no presidente, você seria condenado. Porque o pecado não tem a ver com aquilo que a gente faz, não é o mesmo sapato, mas não é a mesma pessoa que está sendo ferida. Por décadas, queridos, nós ferimos a Deus, jogamos os nossos sapatos nele. Por décadas nós pecamos, por décadas nós erramos, por décadas nós falhamos.
E eu quero que tu compreenda o estado que nós estávamos. Como o povo do Egito, pecador. E aí nós estamos ferindo quem? O dono do universo. Aquele que é santo, santo e santo. Então não é aquilo que praticamos, é para quem praticamos. Sabe, quando Paulo está falando lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 19, você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. 5,19 diz assim, ó, Gálatas: quando segue os desejos da natureza humana, olha só, os resultados são extremamente claros. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desarregadas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando para uma igreja, gente, para a igreja de Gálatas, dizendo: gente, há uma lista de coisas que a gente pode praticar, mas eu vou te falar, como eu já falei, aquele que pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Quem? Quem pratica essas coisas. Quem pratica a natureza adâmica. Quem pratica a natureza carnal. E isso, queridos, tem que gerar um temor em nosso coração. Isso tem que gerar um despertamento. Porque se estamos nessas práticas, como eu falei, às vezes ainda pode estar dando tudo certo na tua vida. Está ali na imoralidade sexual, está ali na pornografia, está ali nas mentiras, na fofoca, nas divisões, e está dando tudo certo. Aqui, né? E a tua eternidade como está? Porque Paulo está falando, não herdará o reino de Deus. Então, eu estou pregando e falando sobre isso, porque a nossa eternidade, um juízo de Deus ainda pode manifestar na vida daquele que anda segundo a carne. E quem anda segundo a carne, renuncia o que a cruz fez por si, menospreza aquilo que a cruz fez. Queridos, sem Ele, sem a compreensão do que Ele fez na Páscoa, você não poderá ser salvo por si próprio. Enquanto você não entender o Evangelho, enquanto você não entender o que Cristo, o Cordeiro Pascual, fez na cruz, você não vai ser salvo. Não vai. Mas Deus disse nesse texto que lemos, que Deus faria algo. Se vimos então como aquele povo do Egito, se vimos então como um povo que está condenado, mas que Deus não fica de braço cruzado. Ele diz que faria algo. Ele diz, Ele faria distinção entre os egípcios e os israelitas. Mas preste atenção, Deus iria passar pelo Egito e iria matar todo mundo. Ia matar todos os primogênitos. Todos, inclusive dos israelitas. E você vai entender. Todos. O que ele iria fazer é matar todos os primogênitos dos israelitas, do pessoal do Egito. Mas por que ele não fez? Por que ele não matou o povo, os primogênitos do povo de Israel? Porque eles eram obedientes? Porque eles cumpriam a lei? Porque eles eram bonzinhos? Porque eles eram santos? Não! Não era por isso, não era por obras humanas. Não era por aquilo que era um povo escolhido, não. Qual era a casa que o anjo da morte iria passar por cima?
a casa, preste atenção, a casa aonde estava tendo uma celebração da Páscoa. A casa que estava celebrando a Páscoa, o anjo da morte não viria com seu juízo. O povo que estava ali, se tivesse um israelita não celebrando a Páscoa, iria morrer. Porque na celebração da Páscoa pegava o sangue e passava nos umbrais das portas, lembra? Quem não fizesse isso iria morrer. Então Deus iria vir e iria matar tudo. Só que ele passou Páscoa por cima daquela casa que celebrou a Páscoa, que naquela noite comeu do cordeiro, que naquela noite celebrou. Talvez um pastor, um padre, alguém já tentou te ensinar, talvez você já passou em várias Páscoas, meus irmãos, mas você nunca tinha entendido. Talvez ainda você está preso ali, achando que é um coelho que bota ovos. Você já viu um coelho que bota ovo? Pelo amor de Deus. Pais, parem de mentir para os seus filhos, pelo amor de Deus. Ainda há pais cristãos que compram ovo e diz: o coelhinho trouxe para você, meu filho. Onde que pais, pode comprar ovo de Páscoa, mas diga: olha aqui que Jesus trouxe para você, meu filho. Mas Jesus não trouxe apenas o ovo de Páscoa, sabe o que Jesus trouxe para você, meu filho? A salvação, um meio ao qual você pode pregar o evangelho para o seu filho, através com o ovo de Páscoa. Mas não, ainda há cristão que que ainda fala: foi um coelhinho, que veio aqui, coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Sabe o que o coelhinho da Páscoa traz? É um prego, 2 pregos, meu irmão, 3 pregos, cravos que cravaram o nosso amado na cruz, uma coroa de espinho que foi enterrada na sua cabeça. Então pare de ficar mentindo para sua família, dizendo que existe o coelhinho. Diga que foi Jesus. Diga que Jesus passou na tua casa e trouxe um ovo que representa a salvação para o teu filho. Vamos celebrar a Páscoa e a gente vai entender. O texto continua dizendo, para nós entendermos a Páscoa, olha só, Êxodo 12, 1, 6. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, olha só: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Aqui eu quero marcar algo com vocês, povo. Aqui nós vamos começar do zero. Aqui nós vamos iniciar um novo ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer o sacrifício. Um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-la com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Presta atenção, o 5. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Queridos, aqui está carregando símbolos e carregando ato profético do que iria acontecer, do que Deus estava planejando. Aonde Deus pede: olha, vocês têm que separar um cordeirinho de 1 ano, sem defeito algum. Aqui estava apontando para aquele que João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse texto aqui, aquilo que Deus estava fazendo profeticamente com o povo de Israel, já estava anunciando aquele que viria, que era o Cordeiro que foi tentado em tudo, porém sem defeito, sem pecado.
aquele que suportou todas as coisas por mim e por você, para que fosse o cordeirinho perfeito, aquele que iria ser aceito. A primeira Páscoa, queridos, teria que começar com um sacrifício de um animal sem defeito. A Páscoa iniciou com uma matança. A Páscoa iniciou com um sacrifício de um cordeirinho que não tinha feito nada, que não tinha culpa de nada, que nasceu para um bom propósito. Agora aquela família separa aquele cordeirinho, que cuidou, que zelou, que foi preparando ele para não acontecer nenhum defeito, que ele não mancasse, foi zelando para sacrificar. Para sacrificar. E no versículo 6 disse: nesse dia toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ao anoitecer. Isso apontava para Jesus, gente. O cordeiro perfeito que viria para ser morto em nosso lugar. Sabe, imagina comigo, enquanto eles sacrificavam aquele animalzinho, que tanto que eles cuidaram, que tanto que eles alimentaram. É muito horrível, né, você ver um porco, né, sendo sacrificado ali. O grito que aquele bicho faz. É muito estranho ver os nossos avós lá, né, torcendo o pescoço da galinha. Imagina eles pegando aquele cordeirinho que eles tinham guardado, cuidado, e estavam lá, sacrificando. Conforme eles estavam sacrificando, eles começavam a olhar e ver, nós éramos para morrer no lugar desse cordeiro. Deixa eu te falar, a cruz, queridos, é para você. A cruz era para você. Os cravos era para você. A coroa de espinho era para você. A humilhação era para você. A zombaria era para nós. Era para nós. Os gritos era para nós. O carregar a cruz era para nós. O juízo de Deus sobre o pecador era para nós. Para nós. Mas aí vem o cordeirinho, sem ter feito nada, sem defeito, e morre em nosso lugar. Êxodo 12, 7 diz: em seguida, tomaram um pouco do sangue e o passaram nos batentes laterais no alto das portas das casas onde comeram o animal. O que é Páscoa, gente? Pelo amor de Deus, o que é Páscoa? É o sangue do cordeiro passando no umbral das portas, para que o juízo de Deus passe por cima. A Páscoa é um sangue derramado na cruz do Calvário, desviando o furor do justo juiz. Aquela casa marcada, estava sendo marcada pelo precioso sangue, para que desviasse a ira daquele que viria para matar. Quando Deus vinha para manifestar o juízo, Ele passava por cima daquela casa e olhava, ó, aquela casa ali, não derramarei a minha ira, porque um cordeiro pascual morreu por aquela família. Quando você está celebrando a Páscoa, você está celebrando alguém que derramou o seu sangue precioso para te livrar da ira de Deus. Entenda o que é celebrar a Páscoa. É você enxergar que você estava condenado, mas Ele derramou o seu sangue. Vocês estão tratando isso com muita normalidade, gente. Vocês eram para estar dando glória a Deus de verdade, sabe? Era para estar celebrando a Páscoa de verdade. Mas alguns até dormem.
Alguns até estão a fim de jogar o sapato em mim, porque eu estou gritando muito. Vamos aprender a celebrar a Páscoa, gente. Nós estávamos condenados. Mas ele veio, o Cordeiro Pascual. Aquele sangue vem e nos purifica de todo pecado. Aquele sangue vem e nos paga de todo o pecado. Por quê, gente? Porque nós somos bons? Porque nós merecemos? Porque, Deus, eu tive que nascer para sofrer mesmo. Não, ele veio porque ele quis te salvar. Ele quis te incluir na família dele. Ele quis te tirar da escravidão do Egito e te colocar como um filho amado. Pelo seu precioso sangue, que foi passado nos umbrais das portas. Quando Deus diz que faria a distinção entre os egípcios e os israelitas, não era porque os israelitas eram um povo escolhido. Não era porque o Egito era um povo mau. Não era porque o povo de israelitas era um povo santo, superior, um povo escolhido. A distinção que Deus estava falando é que um foi marcado pelo sangue e o outro não. Você que está nessa sala, você que foi marcado pelo sangue do Cordeiro, não é porque você é bom, não é porque você merece, é porque o sangue do Cordeiro te lavou, te marcou, te redimiu. Se você está bem aqui, querido, foi porque um sangue te marcou, um sangue veio sobre a sua vida, te lavando, te purificando, não porque você é bonzinho, não porque você é praticante, não porque você ora, não porque você adora, mas é por causa do sangue do Cordeiro que veio em favor de nós. Meu Deus! Essa era a distinção daqueles que eram cobertos pelo sangue do Cordeiro, por aqueles que não foram cobertos. E sabe, o que mais Deus deseja é que você seja coberto pelo esse sangue. Queridos, talvez tenham pessoas aqui que não entregou a sua vida para Jesus. Deus quer te tirar do Egito, da escravidão, e te lavar com o sangue precioso que te purifica de todo o pecado. Mas eu matei alguém. Todo pecado o sangue purifica. Mas eu menti. Todo pecado todo sangue te purifica. Todo, o sangue de Jesus purifica. E aí o que Jesus fala na cruz? Tetelestai, está consumado, dizendo: ei, você que tinha uma dívida, eu paguei. Você que estava em falta na balança do justo juiz, eu paguei com meu precioso sangue, vertido naquele madeiro. E aí o povo só tinha que pegar o sangue e passar nos umbrais da porta dizendo: ai, o que sou sem o sangue? O que sou sem o Cordeiro? Como é fácil entregar a vida para Jesus, é só dizer: sem ti, Jesus, eu não sou nada. Sem ti eu sou um pagão, eu sou um pecador, mas em ti tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor por causa do sangue do Cordeiro. É por causa do sangue dele. Queridos, Deus deseja hoje derramar do seu sangue sobre você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Páscoa fala sobre remissão. Páscoa fala sobre perdão de pecados. Como você celebra a Páscoa, querido? Como você faz parte dela, declarando: eu não sou capaz, eu preciso de um Cordeiro. Eu preciso do sangue do Cordeiro. Mas a Páscoa continua. No versículo 8 diz assim: nessa mesma noite assarão a carne no fogo e comerão. Meu Deus.
Assarão a carne e comerão, acompanhada de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Preste atenção, querido, não apenas Deus te livra da ira do Senhor, com seu precioso sangue, pagando todo o teu pecado, mas Deus pede, coma da carne. O que significa isso, do comer da carne? É pegar Jesus, é pegar a carne de Jesus, comer, e agora não é Cristo fora, é Cristo em nós, a esperança da glória. Deus está falando, coma do Cordeiro, coma do Cordeiro, deixa Ele entrar aí dentro, deixa Ele transformar aí dentro, deixa Ele mudar coisas aí dentro, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Quando você come desse pão, é Deus, é Jesus entrando dentro de você e sendo um com um Cordeiro, querido. Agora é aquele Cordeiro que derramou do seu sangue, e agora ele habita dentro de você. E por que, querido? Por que que tinha que comer do Cordeiro? Sabe por quê? Porque ainda eles tinham que sair do Egito. Eles tinham que comer do Cordeiro, porque ainda eles precisavam sair da escravidão do Egito para se tornarem filhos. E eles precisavam comer. Escuta isso: se o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados que cometemos, é comer do Cordeiro que nos ajuda a parar de cometer esses pecados, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Por que não voltamos às práticas do pecado? Porque comemos do Cordeiro. Ele não apenas te livrou do poder do pecado, mas agora Cristo em vós te mantém a não pecar mais, te dando força para sair da escravidão do Egito. Então quer dizer que quem vive pecando, aquela lista de Gálatas capítulo 5, é porque não comeu do Cordeiro, não come do Cordeiro, porque quando você come do Cordeiro, Ele te dá força para vencer a presença do Egito na tua vida. Gálatas 2:20, Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É Cristo. Coma do Cordeiro, coma do Cordeiro. A Páscoa, querido, representa o perdão dos nossos pecados pelo sangue, mas também comer o Cordeiro nos faz unir com Ele, andar com Ele, viver com Ele. Se Jesus na cruz morreu, nós com Cristo também morremos na cruz. Se Cristo foi levado para o sepulcro, nós também fomos para o sepulcro com Ele. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então quer dizer que eu e você ressuscitaremos com Ele. Por isso, querido, por isso que Ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou, abrindo a porta para que nós ressuscitaremos com Ele. Isso é Páscoa. Coma do Cordeiro, coma. Ei, a Páscoa não terminou ainda. O texto continua dizendo no versículo 9: não comerão a carne crua e nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixe sobras para a manhã seguinte, queime o que não for consumido antes do amanhecer. Então ele disse aqui: ei, coma do Cordeiro, mas coma inteiro. Essa ênfase que ele dá, coma do animal todo, inclusive a cabeça, as pernas, as vísceras, isso tudo deverá ser assado no fogo. Mas se porventura sobrar, não desperdiça, não joga fora, não deixa apodrecer, queime, mas coma tudo.
coma o cordeiro inteirinho. Querido, nossa geração, preste atenção aqui, a nossa geração só quer comer a picanha de Jesus, pelo amor de Deus. A nossa geração só quer escolher as partes mole do cordeiro. Ninguém quer saber das vísceras, ninguém quer saber da cabeça, ninguém quer saber das pernas. Sabe o que isso fala? Que muitos de nós só escolhe aquilo que queremos ouvir de Jesus. Só quero comer picanha, e Jesus tem picanha mesmo, meu irmão, mas Ele tem vísceras também, e Ele vai te levar à renúncia das vísceras, e Ele vai te levar à renúncia de comer a cabeça também. Pare de ficar escolhendo, eu gosto dessa parte, eu gosto dessa parte, pelo amor de Deus, coma do cordeiro inteiro. Coma do cordeiro inteiro. E isso, cara, é um mal dessa geração. Pessoas trocam de igreja porque ouve algo que não gosta, mas é o cordeiro. Às vezes o cordeiro vai te tocar lá naquele lugar, mas é para o teu bem, querido. Tem pessoas que falam, eu já li 45 vezes o livro de Provérbios. Coma de Gênesis, Apocalipse, e Números, e Levíticos, e Salmos, e Apocalipse. Coma do cordeiro inteiro. Usufrua do cordeiro inteiro. Mas pare de escolher. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Sabe quando Jesus ele fala sobre casamento, coma. Quando Ele fala sobre divórcio, coma. Quando Ele fala pureza dos olhos, coma. Quando Ele fala sobre se a tua mão te fazer pecar, arranque, coma. Coma do cordeiro inteiro. Pare de escolher só aquilo que é bom para você. Come do fígado. Come do coração. Quando Ele diz para você oferte, coma. Quando Ele diz para você perdoe, coma do pão inteiro. Pare de escolher, querido, só aquilo que te agrade. Picanha é bom, né, gente? As carnes nobres é bom, mas Deus está chamando a gente para comer as vísceras também. Eu não gosto de ler a genealogia, mas faz parte do cordeiro. Coma, usufrua por completo. Coma o cordeiro inteiro. Isso é celebrar a Páscoa, é comer o cordeiro inteiro. Meu Deus, gente. O texto continua dizendo, Êxodo 12:15. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. Preste atenção. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa, será eliminado do meio de Israel. Querido, Deus estava ordenando, agora eu quero uma festa com os pães sem fermento. E por que pães sem fermentos? Deixa eu explicar mais ou menos para vocês como era feito o fermento. Eles faziam a massa do pão, separavam um pedaço daquela massa e guardavam para fermentar. O restante eles faziam o pão. Quando eles iam fazer outros pães, eles pegavam aquela massa que estava fermentada e usavam como fermento. Então o pão novo era feito de um fermento de um pão velho. Só que daí, quando Deus fala para Israel que a celebração da festa da Páscoa seria com pães sem fermento, Ele estava dizendo o seguinte: eu não quero nada da vida passada de vocês, eu não quero nada de fermento de massa velha na vida de vocês, porque eu estou tirando vocês do Egito. Deus está falando, tire o fermento velho, não precisa, é pães sem fermento, não precisa ir lá pegar da massa velha, da massa fermentada, não, eu vou fazer coisas novas,
estou preparando um caminho novo. Algo que provém de mim e não da mão de um fermento de um homem. Vocês vão sair do Egito e não vão levar nenhum fermento da última massa que vocês fizeram. Eu estou libertando vocês. E é por isso que 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O fermento velho ficou para trás, as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tira o fermento da sua vida, gente. Sabe, para sair desse bendito Egito, você precisa abandonar coisas. Para sair do Egito com sucesso, largue esse fermento velho. Abandone isso da sua vida. Abandone essa cultura do Egito. Abandone essas práticas miseráveis. Largue esse fermento velho. Deus não quer esse fermento. Abandone essa cultura. Engraçado, porque Jesus diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação, e são poucos que passam por ela. Por quê? Porque para passar numa porta apertada e andar num caminho apertado, nós temos que deixar coisas. Nós temos que deixar coisas. O que Deus tem pedido para você deixar? Para sair do Egito? Para te levar para a terra de Canaã? Para essa vida eterna? Qual é o fermento, querido, que você precisa largar? É uma falta de perdão? É uma mágoa? É um pecado de estimação? Qual é o fermento? É uma atitude ainda que você está tendo com sua esposa, ou com o seu marido dentro de casa, ou com seus filhos dentro do teu lar? Qual é o fermento que você precisa dizer: ei, chega, eu não quero mais viver dessa forma? Deus está querendo que nessa Páscoa, querido, nós deixamos os fermentos no altar. Deus deseja que você deixe aqui, chega, eu não quero mais andar nesse fermento. E qual é o fermento? Que pecado que é a pornografia? É a distorção da sua sexualidade? É o namoro imoral que você está tendo? É uma quebrança da lei dos homens que você não deveria está quebrando? Qual é o fermento? Deus está perguntando. Você precisa abandonar o fermento velho. Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles eram pecadores. Eles julgavam os outros pecadores, mas eles eram. Abandone o fermento. Deus tem vida nova para você. Abandone essa vida de pecado. Abandone essa vida de imoralidade sexual. Abandone mentira, abandona fofoca, abandona maledicências dos teus lábios. Abandone. Porque eu te garanto, querido, Ele está te tirando do Egito para te colocar na terra prometida. E qual é o teu fermento? Celebrar a Páscoa é com pães sem fermento. Celebrar com o Senhor é pães sem fermento. E Ele tem uma nova vida para você. Sabe o que é lindo isso aqui tudo? Isso aqui tudo está apontando, preste atenção, isso aqui tudo que eu disse, está apontando para o êxodo que ainda vai acontecer. Ainda haverá mais um êxodo, mais uma libertação. Sabe por quê? Jesus virá. Maranata, ora vem. Haverá um êxodo, gente. Haverá um juízo. Na sua segunda volta, Jesus vai vir com juízo. Como estão os umbrais das suas portas? Como? Estão
com o sangue precioso de Jesus? Como estão os umbrais dessas portas? Como está a sua vida com fermento? Você tem comido o cordeiro inteiro? Como está? Porque ele vem e não tardará, já está pela porta, e pode ser tarde para alguns. Só que ele vai chegar e vai encontrar casas com os umbrais com o sangue do cordeiro, e ele Páscoa, e ele passará por cima. Havia, gente, presta atenção, havia naquele tempo um Egito gritando de dor por causa do juízo, mas havia também um povo celebrando por causa do cordeiro. Havia pessoas em luto, havia juízo sobre algumas pessoas, mas havia celebração de Páscoa para aqueles que pegaram o sangue do cordeiro. A Páscoa aponta para o juízo e vida eterna, gente. Vou ler o último texto para você entender isso. Apocalipse capítulo 15, versículo 1 ao 4. Preste atenção nesse texto. Apocalipse 15, 1 ao 4. Presta atenção. Está apontando para a Páscoa que um dia nós vamos ter com Jesus. Vi no céu, está apontando aqui para o êxodo que vai acontecer. Preste atenção. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas. Ou seja, aquele êxodo aponta para nós pelo êxodo que está por vir. Aquelas pragas apontam para nós pelas pragas que estão por vir, e será derramado por toda a terra, que completaria a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo. Então aquele mar vermelho apontava para um mar vermelho que vai acontecer, mas esse é com fogo. Nele estavam em pé todos que haviam vencido a besta. Sua estátua e o número que representava o seu nome. Todos seguravam harpas que Deus tinha lhes dado. Peraí, havia juízo, mas também um povo que estava com harpas nas mãos, prontos para celebrar? No Êxodo, havia juízo para o povo do Egito, mas havia um povo que estava celebrando. Na Páscoa, no Êxodo que ainda vai acontecer, o texto está dizendo que tinha aqueles que eram vencedores com harpas para tocar, mas tinha juízo. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Haverá, então, queridos, um povo unido que entoará o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, e eles dirão: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Aqui está um povo lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, que comeu do Cordeiro, que está preparado com suas harpas para declarar um novo cântico de Moisés e do Cordeiro. Mas também haverá juízo
para aqueles que não foram marcados por esse precioso sangue. Isso é a Páscoa, isso é a celebração da Páscoa, aonde nós, um povo que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, espera o segundo êxodo, que nos removerá desse Egito, que nos removerá dessa Babilônia, e nos levará a Jerusalém, a nova Jerusalém, que foi estabelecida pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que foi o primeiro, e nos levará junto com Ele. Fique de pé. Queridos, a celebração da Páscoa aponta para dias que virão. Talvez você se vê ainda no Egito, talvez você ainda se vê como um pagão, talvez ainda você não vê o sangue de Jesus nos umbrais das suas portas, mas Ele está aqui para derramar esse precioso sangue sobre a sua vida. O Cordeiro está aqui para que você possa comer e você se tornar um com Ele. O Cordeiro nos chama para o sacrifício, para comê-lo por inteiro, para deixar o velho fermento. Jesus está te chamando, querido. Há pessoas aqui que Jesus está chamando. A cruz, querido, foi um preço. O túmulo vazio foi a prova. E a sua vida pode ser um testemunho.